Mas eu quero ministrar algo que eu creio que vem do coração de Deus para o seu coração. 1 Samuel capítulo 16, a gente vai projetar aqui. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, vou pegar alguns versículos para contextualizar essa história. Você entender, você que talvez está chegando aqui, eu vi bastante cara nova hoje aqui, fiquei muito feliz de ver, saber que tem pessoas chegando no final, depois tem o primeira vez no UP, você pode vir aqui na frente, receber um presentinho nosso, a gente quer te conhecer, enfim. A palavra de Deus levanta um rei, Deus levanta um rei chamado Saul, para governar o seu povo. O povo de Deus não tinha um rei, o povo de Deus tinha Deus como Senhor. Deus levanta Saul, porque o povo quer um rei. E Saul é um rei porcaria, é muito ruim. Olha, Israel teve vários reis e Saul foi um dos piores. Se bem que teve vários ruins, mas Saul foi um dos reis muito que não cumpriram a missão de Deus. Você vê muita gente com o nome de Davi, sim ou não? Tem muita criança com o nome de Davi, sim ou não? Sim. Davi, há uma época aí, era o nome que era mais registrado. Acho que quando a gente foi registrar o Miguel, eu procurei, qual é o nome que mais dá nome? Qual é o nome que dá mais dá nome? Qual é o nome que mais tem no Brasil? Era Davi. Davi era o nome mais registrado. Agora deve ser Enzo. Se o Brasil ganhar esse ano, vai ser Neymar, com certeza. Sei lá, Bolsonaro, Lula, não sei. Imagina o cara registrar o nome do filho de Lula, Bolsonaro. Sei. Mas enfim, mas era Davi. E você não vê muito Saul. Não sei se você conhece algum Saul. Davi você conhece. Você conhece algum Davi? Davi, David. Conhece? Alguém conhece algum Davi? Levanta a mão aqui. Acho que 100% conhece algum Davi. A gente tem Davi aqui? Tem, né? Tem Davi, tem David, tem um monte de coisa, né? Mas Saul você não ouve falar muito. E aí isso já reflete um pouquinho da história. E quando você vai para a história, Deus levanta Saul, ele é um rei muito ruim. E Deus fala, eu vou pegar um novo rei, e dessa vez ele vai ser bênção. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, fala assim, você vai me acompanhando aí, tá Lucas? O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel, encha o chifre de óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Escolhi um dos filhos de Jessé. Quem é da época do pastor Edinho aqui, o pastor Edinho usava uma frase, que quem é da época vai ter um remember aqui, que nem todos são pai, nem todos vão ser mãe, mas todos são filhos. Sim? Olha os velhos aí se revelando. Todos são filhos. Você pode não querer casar, você pode não ser pai, você pode não querer ser mãe, você pode querer ver uma vida solitária, mas todos nós, de alguma forma, somos filhos. Não sei qual que é a sua construção familiar, mas se você está aqui, alguém gerou você. Você viveu 9 meses, 7 meses, 8 meses, 6 meses dentro de uma barriga de uma mulher. E essa mulher gerou você. Foi plantada uma sementinha dentro da barriga dela. Esses dias o Joaquim perguntou, eu te falei que ele perguntou como que nasce o neném. Aí eu falei, pergunta para tua mãe, não, estou zoando. Mas foi plantada uma sementinha e aquele neném cresceu. E você nasceu e de alguma forma você está aqui. E eu quero que você repita, eu sou filho. Eu sou filho. Pode repetir um pouquinho mais forte, eu sou filho. Talvez não seja a melhor concepção ou a melhor nomenclatura que você goste de usar para você. Porque quando você fala sobre filho, você lembra de pai e de mãe. Pais. Quando você lembra que você é um filho, você lembra de uma família. E infelizmente, muita gente é ferida com isso. Mas Deus chama a Samuel e fala, escolhi um dos filhos de Jessé para fazê-lo rei. Então aqui eu quero que você já comece a entender que Deus
chama primeiro Davi como filho. Ele não fala o nome de Davi. Ele usa o pai e fala que eu escolhi um dos filhos para ser o rei. Vamos seguir. 16:5, Lucas, pode pôr para mim. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. 16:6 e 7 fala assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 10. Samuel começa a perguntar: cadê teus filhos? Aí manda Jessé e vai mandando manda Eliabe e vai mandando um a um, até que nenhum desses é aquele que Deus escolhe. No versículo 10, Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Versículo 11, então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Gente, eu quero que você entenda aqui, que Samuel é enviado para a casa de Jessé. Samuel é a voz de Deus na terra. Samuel é a voz de Deus na terra. Ele vai até a casa de um homem com a missão de ungir um novo rei para o povo de Deus. Pensa em alguém muito importante aí, alguém importante. Essa pessoa está indo na sua casa para um evento, e ela fala para você reunir a sua família. E aí vai passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, e nenhum desses é aquele que Deus escolheu. E aí a palavra de Deus fala: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Se liga nesse versículo. Ia ter um momento de celebração, um jantar. E Davi estava tão esquecido que ele nem ia participar disso. Você já foi na casa de alguém assim que tem uma festa ou alguma coisa, um jantar, e falta um para chegar? E aí está todo mundo com fome e falta um para chegar? Não dá muita raiva disso? Porque a gente quer comer a pizza, a gente quer comer. E aí o Senhor atrasado não chega. Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Espero que você não seja o atrasado, amém? Mas aqui Davi ele não estava atrasado. Ele realmente não foi convidado para o maior evento que aconteceu na casa dele. Davi não foi convidado. Está falando de Davi, o matador de gigantes. A gente está falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente está falando de Davi, o cara que tinha seguidores fiéis. Num certo dia, Davi falou: eu queria uma água de Belém. Os caras saíram igual louco, matando todo mundo, buscando a água que Davi queria. Voltaram: Davi, está aqui a água que você pediu. Davi falou: vocês estão doidos, eu não sou digno dessa água. E jogou fora essa água. Muito louco essa história, né? É esse Davi que a gente está falando, que ele simplesmente é esquecido. Ele é esquecido. E Samuel precisa falar: viu, é o seguinte, gente, a gente não vai comer a pizza, a gente não vai comer o churrasco, a gente não vai sentar na mesa, a gente não vai compartilhar coração, até que Davi esteja aqui. Samuel, versículo 13, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Versículo 14 e 15, Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O povo de Israel estava em guerra. Versículo 18, nessa guerra onde Davi mata Golias, ele não estava participando da guerra. No versículo 18, o seu pai fala para ele: veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Versículo 22,
Davi vai para a guerra e vai levar aquilo que o pai dele pede. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi, ele vai para a linha de batalha não para saber o que Golias está fazendo, não para ouvir a história de guerra, não para desafiar Golias. Davi vai para a linha de batalha para fazer aquilo que o pai dele tinha mandado ele fazer, saber como estavam seus irmãos. Davi, normal, tinha sido ungido rei, mas não era rei, e ainda era o filho de Jessé, simplesmente obedecendo. Versículo 23, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. A palavra de Deus fala que durante 40 dias, Golias acordava, levantava e falava: será que há um homem em Israel para que lute comigo? Gente, isso é uma afronta à hombridade. Os homens de Israel eram frouxos naquele momento. Vem alguém, um gigante, na nossa casa, vem um gigante aqui na nossa igreja, se coloca em pé e afronta a nossa fé. Homens, fiquem em pé. Homens, fiquem em pé. Vem um gigante aqui e afronta a sua hombridade. Fala que você é um porcaria. E ele fala: será que existe um homem em Israel? Ele está pedindo um só. Ele está pedindo um só. Na frente das mulheres. Se bem que ele estava na linha de batalha, mas isso deve ter chegado para as mulheres. Que durante 40 dias os homens de Israel foram frouxos. Foram fracos. Durante 40 dias um homem desafiou uma nação inteira. E não teve um para levantar a mão e falar: eu sou corajoso. Você é, João? Então fala: eu sou corajoso. Mais alguém aqui? Pode sentar. Você perdeu a oportunidade, você não falou, tá? Durante 40 dias. Nenhum tentou, pelo menos. Nenhum pensou numa estratégia. Nenhum pensou numa maneira de vencer aquele gigante. Não sei se você lembra de alguma situação que você ficou com medo. Não sei se você lembra de alguma situação que ficou com medo. Eu tive uma situação uma vez que eu fiquei com muito medo. E eu lembro que meus braços tremiam. Eu não conseguia parar de tremer. Meu corpo se contorcia. Não sei se você já passou por uma situação de medo extremo. Era isso que o povo de Israel estava sofrendo. Um homem afrontando o povo de Deus. E eu acho que a grande virada de Davi está nesse versículo 23, que fala: Davi ouviu. Davi ouviu. Naquele dia ele ouviu. Depois eu quero falar sobre um ponto, mas a palavra de Deus diz que Davi ia para o acampamento, eu li esse versículo, e ele voltava para cuidar das ovelhas. Não foi a primeira vez que Davi foi para a guerra, não foi a primeira vez que Davi foi lá naquele contexto. Mas nesse dia, ele não só levou a marmita, nesse dia ele não foi só ser o iFood dos irmãos dele. Nesse dia, ele ouviu. Igreja, presta atenção. Tem muita coisa confrontando o nome de Deus. Tem muita coisa contra a nossa fé. Tem muita coisa falando contra aquilo que a gente acredita. E tem gente que não está querendo ouvir. Tem gente que está simplesmente passeando. Tem gente que simplesmente está negando. A palavra de Deus diz: aqueles que têm ouvidos, ouça. E Davi ouviu. E aí vira uma chave. E aí muda a história desse homem, desse moleque. Aí muda a história. Aí vem a repreensão, versículo 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, porque ele estava procurando saber como que a gente ganhava, o que ia ganhar aquele que desafiasse aquele gigante.
Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, seu porcaria? Isso aqui não está, eu só coloquei, tá? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, seu irresponsável? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi, você veio aqui só para dar risada da gente. Você veio aqui só para ver a desgraça de Israel. Davi, você veio aqui só para ver teus irmãos passando vergonha. É isso que ele está falando. E disse Davi: aí o menino coitadinho, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E aí depois a história você conhece. Davi coloca a armadura, não consegue andar, não consegue pegar a espada. Guarde isso aqui. Tem coisas que são para os outros e tem coisas que é para você. Deus vai usar você com os dons e talentos que você tem. Você não precisa olhar para aquele que canta, aquele que atua, aquele que cuida de criança, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo e fala: eu quero ser igual. Você pode vencer as suas batalhas, as suas guerras com aquilo que Deus te deu. E foi isso que Davi fez. Ele coloca a armadura, aquilo não dá certo. Ele era pequeno, não dá certo, ele não consegue andar com aquilo. E ele fala: mas eu tenho o meu cajado, eu tenho um estilingue, e eu tenho um saquinho para colocar as pedras, e vamos para cima, amém? Porque ele não está indo por ele está indo por Deus. E é aquela cena da novela da Record, que você já viu? Aquele gigante, estranho. Os caras colocaram, a gente estava assistindo com os meninos essa semana, os caras colocaram um prego no nariz do gigante, mano. Qual a ideia disso? Por que tem um prego no nariz do gigante? É um piercing, né? É um piercing assim, no nariz do gigante, 2 tatuagens, escrito amor só de mãe e tal, e foi para a batalha. Vida louca e tal, e foi para a batalha o gigante lá. E aquela, você entra no YouTube, aquilo às vezes é meio tosco, mas é legal de ver. Só que eu quero que você entenda o sentimento de uma nação sendo afrontada durante 40 dias, de homens se sentindo frouxos, de sua hombridade sendo jogada no lixo, de mulheres vendo seus maridos sendo afrontados sem fazer nada, e de repente vem um moleque, pela força de Deus, ele pega uma pedra, ele pega 5 pedras, porque ele podia errar, então ele pega mais, para garantir, né, irmão? Tem que garantir. Vai saber que a primeira ele vai na força dele, não é na de Deus. Então, vamos garantir. E a palavra de Deus diz que ele vai lá, a pedra crava na cabeça, e o gigante cai, aí sim ele pega a espada e corta a cabeça e leva a cabeça de recordação, amém? Amém? Sabe aquela tua guerra que Deus te deu aqui, que você veio orar? Deus vai fazer você vencer e você vai guardar aquilo só de recordação. A cabeça do gigante vai ser um enfeite daquilo que você venceu na força de Deus. E aí a palavra de Deus fala que ele leva essa cabeça do gigante para a cidade, porque aquilo era motivo de glória, não para ele, mas para Deus. Porque o espírito naquele momento era de derrota, e Davi traz de novo uma vida nova para aquela cidade, para aquele povo, para aquela nação. Não é só um símbolo, não é só... É uma demonstração de virada de chave. E eu quero tirar quatro coisas sobre a vida de Davi, filho. E Deus tem falado muito no meu coração. E semana passada eu estava em viagem, eu fui numa conferência com alguns amigos e pastores, uma conferência de dons, de cura, de profético, enfim, um monte de coisa. E o que mais foi falado na conferência de tudo isso, eu até escrevi um testemunho, um dia eu vou ler para vocês, esse testemunho está guardado, e no tempo certo eu vou ler. Mas quando eu saí daqui, eu falei: cara, eu vou ver gente sendo curada. Sabe aqueles vídeos que você vê, que você ouve falar, da pessoa que tinha uma perna menor, a perna cresceu, do que o cara estava morrendo, ele reviveu, do que o cara era cego. E aí você ouve falar e você pensa: poxa, mas eu estava indo num ambiente assim, onde as coisas aconteciam. E eu pensei: cara, eu vou lá, eu quero ver esses milagres, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver mudo falar, surdo ouvir, cego ver, quero ver gente voando. Foi mais ou menos, estou falando o que estava no meu coração, a minha expectativa. E aí sabe o que Deus falou para mim? Paternidade, foi o tema da conferência. Tudo o que aconteceu. O maior milagre foi reconhecer que nós somos filhos, que precisamos de pai, e que há um espírito de orfandade nas pessoas, na minha vida.
um espírito de não pertencimento, um espírito de você fazer parte de um grupo, mas você não achar que é daquele grupo, um espírito de você fazer parte de uma família, e aí tem a nossa frase, uma família para pertencer, e você pertence naquela família, mas você não pertence. Você vem, você faz parte do rolê, mas não faz sentido, e aí você não se sente parte daquilo, você não vive aquilo, você tem um bloqueio com a sua liderança, tem um bloqueio comigo, tem um bloqueio com os líderes, tem um bloqueio com o nosso pastor. Você tem um bloqueio, você tem ressalvas. E famílias não têm ressalvas. E Deus falou sobre paternidade, e a gente foi muito ministrado. E essa mensagem surgiu disso. Essa mensagem surgiu de um tempo de choro. Essa mensagem surgiu de um tempo de restauração. Essa mensagem surgiu de um tempo de lembrança, talvez, de alguns nomes aqui. Deus tem algo para ser curado. Deus tem algo para ser curado. Davi tinha tudo para ser um filho rejeitado, para ser uma pessoa amargurada. Ele foi esquecido, ele teve barreiras, ele teve batalhas, mas ele entendia de quem ele era filho. Então eu quero falar sobre filhos. Está cortando, está escrito filhos. Sobre filhos, e eu quero falar mais especificamente sobre filhos órfãos. A gente vive uma geração, e essa não é uma frase de efeito. Há um mês a gente tem leu um livro aqui, Paternidade Bem Resolvida. A gente tem conversado muito sobre isso. A gente vive uma geração de órfãos de pais vivos. De pessoas que têm o pai, de pessoas que têm a mãe, de pessoas que têm uma paternidade, mas que não olha para o pai como uma figura paterna, que não olha para sua mãe como uma figura de lugar de descanso, que tem feridas que não consegue curar. A gente vive uma geração onde dentro de igreja você tem lideranças que você não consegue conectar o coração, que é superficial, que a primeiro momento, a primeira atitude, a primeira oportunidade você critica, você tem distanciamento, você não consegue aprofundar e fica conversas superficiais. Você está com um problema, você está com uma dificuldade e você não consegue demonstrar esse problema, essa dificuldade. Porque muitas vezes somos filhos órfãos de pais vivos. E aí se você tem uma dificuldade no nível familiar, você possivelmente vai ter uma dificuldade no nível espiritual. E você vai ter uma dificuldade em liderança, e você vai ter uma dificuldade com Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai. Deus é pai. A palavra de Deus diz que aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos. Gente, isso é profundo. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Jesus, Ele era o unigênito, Ele era o único, e Ele se tornou o primogênito. E às vezes a gente deixa a identidade de filho de lado, porque a gente não quer restaurar e trabalhar nisso. Só que isso opera em todas as áreas da nossa vida. Você não consegue ter comunicação e relacionamento com pessoas, porque você se sente julgado, porque você não se sente amado. Você não consegue perdoar, porque você não entende que a filiação e a paternidade precisa viver em honra. E se você não é honrado dentro da sua casa, você busca transferir essa honra para algumas outras coisas. E as pessoas, elas são falhas, e se você honra quem é falho, você fecha o coração. Você pode ter honrado minha vida em alguma maneira, e eu posso ter falhado com você, porque eu sou humano, porque eu estou aprendendo. E talvez um dia você me honrou, você entregou alguma coisa para mim como seu pastor e como seu líder, ou para outro pastor aqui que você caminhou, e você não se sentiu honrado. Você não sentiu cuidado. Sabe o que o inimigo faz? Corta a honra. Você continua falando bem. Talvez você não fale mal de mim, ou de um pastor, ou de uma liderança. Você continua vivendo bem, mas no seu coração existe um bloqueio. E esse bloqueio se chama orfandade. Esse bloqueio te deixa longe de acessar aquilo que o Pai tem. A palavra de Deus fala, clame, nós fomos adotados, Romanos 8,15. Nós fomos adotados e entregamos ao Pai uma palavra, Abba, Pai.
nós podemos chamar ele de papai. E papai não é pai, só pai. Papai, opa, acho que eu nunca falei tanta palavra pai em 5 segundos. Papai quer dizer intimidade. Quer dizer intimidade. Eu tive dificuldade com isso, porque meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Eu não lembro de figura paterna na minha infância. Eu não lembro de uma figura para chamar de pai. E talvez isso foi um livramento. Porque tem gente que tem muito mais ferida porque teve a figura, mas também não conseguiu chamar. E aí a gente transfere isso para pessoas. Transfere isso para pastores, transfere isso para relacionamentos. E as pessoas te frustram, te machucam. E o que você faz? Você fecha o coração. E aí não tem como acessar aquilo que Deus tem mais para você. E aí é vida superficial, é um relacionamento com Deus, você tem. Deus é Senhor, Deus é Pai, mas é Pai, não é papai. Deus é soberano, Deus é justiça, Deus é amor também, mas não é tão amor assim. E aí se você não consegue demonstrar para pessoas, para a figura terrena, você também não consegue demonstrar para Deus. E essas são raízes que a gente vive. E aquilo vai cauterizando e você vai vivendo. Ninguém para de viver por causa disso. Você vai vivendo. Você vai formando a casca que você tem, você vai se protegendo, você vai se escondendo, você coloca um sorriso no rosto, porque aquilo é uma máscara para esconder sua dor. E você consegue se adaptar no meio que você está vivendo. E é isso que eu já vivi várias vezes na minha vida. É isso que talvez alguns estão vivendo aqui. Porque não consegue ver Deus como Pai, não consegue ver um cuidado espiritual. Deus quer te curar essa noite, amém? Amém, gente? Deus quer te curar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e falasse assim: Senhor Jesus, eu não estou aqui à toa. Eu abro meu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar. Pai, que toda distração, que tudo aquilo que queira roubar essa palavra do meu coração, vá embora nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que eu vejo na vida de Davi, ele era rejeitado da família. Ele era rejeitado da família. Ele não foi chamado para o maior evento que tinha na família dele. Era a festa de 15 anos, era a virada do ano, era o Natal em família, onde o Papai Noel ia vir, ia ganhar presente. Era aquele evento e ele não foi chamado. Isso se chama rejeição, gente. Ninguém foi digno de lembrar de Davi. Nenhum dos 7 lembram. Gente, será que não está faltando Davi, não? Será que o homem, o profeta de Deus está na nossa casa? Será que a gente não precisa chamar o Davi? O pai não lembrou. A mãe não lembrou. O cachorro não lembrou. Ninguém lembrou de Davi. Quem que lembra de Davi? Deus. Deus lembra de você. Você pode ser rejeitado por tudo, mas Deus não esquece de você. Ele era rejeitado. O caçula, principalmente numa família grande, ele meio que aprende a viver. Eu lembro quando a gente teve o Joaquim, a gente está indo para o 3º. Quando a gente teve o Joaquim, a gente via vídeos de como criar criança. Como fazer o neném parar de chorar? Como fazer isso? Como fazer aquilo? O que dar para a criança, não sei o que lá. O Mateus está nessa fase. Comprou curso na Hotmart de como criar criança. Comprou, né? Deve ter criado. Deve ter feito. Preparação. E aí você faz um negócio. Aí você arruma o quarto, bonitinho, tal, e faz. E babá eletrônica, e vídeo. Parece o Big Brother, assim, na criança e tal. E nasce, aí você vai tendo as experiências, beleza. Miguel veio. Miguel foi, a gente já sabe, a gente já aprendeu com o Joaquim. Aí ele foi sobrevivendo, aí 5 meses, acho que já dá para dar comida. Mas isso aqui não fazia mal, não, vamos lá. E aí a criança aprende a andar mais rápido, o segundo filho. Porque você tem que ir cuidando do outro, ele vai cuidando aqui. Imagina o caçula de 8, o Levi, mano. O Levi com 7 meses vai estar andando. Ele vai
É isso, imagina, eu vejo o pastor Christian, tem 4 filhos. Hoje a gente foi numa reunião, ele estava com os filhos tudo assim, ó. Eu falei, irmão, a gente foi para um outro lugar, eu falei, tá tudo os filhos aí? Ele estava em 2 carros, para vocês terem uma ideia, porque não cabe tudo num carro só. Imagina, Davi era o 8º, o caçula, viu, reunião é importante, deixa o caçula cuidando lá. José a mesma coisa, os irmãos, 11 irmãos, quem que lembra do caçula? O primeiro é honra, nossa, o primeiro filho, faz o álbum, o primeiro filho mostra para todo mundo, textão no Instagram. O 8º, a legenda, nasceu, está vivo, amém. É isso. Esse é o caçula. Ele já nasce meio... Mas isso aqui é algo mais profundo, ele era rejeitado. Ele era o menor da sua casa. Você pega a lei de Israel, a lei de Deus, o primeiro primogênito, na ausência do pai, ele representa a família. O primogênito tem porção dobrada da herança. O caçula, filho, o caçula, se sobrar lá uma ovelha, acho que por isso que o Davi estava cuidando das ovelhas, que era o que ia sobrar para ele. Mas mesmo você sendo o menor da sua casa, talvez você olhe, a minha irmã, eu tenho uma irmã, e a minha irmã, ela é 8 anos mais velha que eu. E eu lembro que, quando ela foi fazer vestibular, ela tinha um sonho de ser psicóloga, e ela fez vestibular, acho que ela passou em 2 federais. E aí eu fui fazer vestibular e não passei em ADM. Eu falei, não, tá zoando comigo. Na Univel. Eu falei, não. Que era só escrever o nome para passar. Eu falei, não, aí tá zoando de mim. Mas onde que eu quero chegar? Não, estou exagerando aqui. Exagerando. Mas eu lembro que uma vez eu falei para minha irmã, eu falei assim, é Priscila o nome dela. Eu falei, Pri, toda a parte inteligente da família ficou em você. A parte bonita ficou em mim, mas a inteligente ficou em você. Ela fez mestrado, doutorado, não sei o que larado, você fez tudo. E como a gente cria rejeições na vida? Eu estou abrindo meu coração, isso é real. Não estou zoando, estou falando sério. Isso foi real na minha vida. Um dia eu me comparei com ela, falei, Deus, por que eu não sabia uma profissão? Quando eu fui escolher meu vestibular, eu não sabia o que fazer. Já aconteceu? Alguns passaram aqui. Eu falei, por que eu não nasci com vontade de ser médico? Por que eu não nasci com... E hoje eu entendo que Deus tinha um propósito. E eu lembro que eu me comparava. E isso talvez poderia ter criado uma rejeição no meu coração. Quantos aqui já se compararam com alguém, com um irmão, com um primo? Quantos aqui os pais compararam? Porque o seu irmão é melhor que você. Porque você só me dá dor de cabeça. Porque você dá problema. Gente, infelizmente a gente vem de uma geração, muitos aqui os pais não eram cristãos. Muitos aqui criaram vocês no braço, literalmente, na cinta, na chinela. Muitos aqui criaram vocês na disciplina, e porque entendiam, e eu não estou falando que é errado. Mas muitos aqui estão com feridas, estão com mágoas. Teu problema de identidade não é hoje, é aquilo que você recebeu lá atrás. Você não sabe falar com as pessoas, ou tem medo de se expressar, porque talvez um dia você falou e expressou, e teu pai foi grosseiro com você. Teu pai foi ríspido. Você falou quando não devia. Você falou o que não devia. Talvez você tenha problemas de relacionamento, porque você não tem seu senso de valor, porque você não entendeu que dentro da sua família você era amado. E aí o seu senso de valor é baixo.
E como o seu senso de valor é baixo, você se entrega para qualquer pessoa que fala que você é bonito ou bonita e fala que te ama. E te manda um coraçãozinho no WhatsApp, porque o seu senso de valor é baixo. E quanto mais eu tenho buscado a Deus, mais eu tenho entendido que as raízes têm a ver com paternidade, de afirmação. E aí quando a gente não recebe em casa, a gente precisa buscar em Deus. Davi não recebeu em casa. Davi não recebeu em casa. O evento, o grande evento, ele não estava lá. Ele foi rejeitado pela sua família. Talvez tem gente que está sendo rejeitado aqui. Eu quero te falar, você pode ser rejeitado por homens, você pode ser rejeitado por pessoas, mas Deus não te rejeita, amém? Ele morreu numa cruz por você, Ele morreu por amor, Ele entregou. Esse processo é longo, esse processo é doloroso, esse processo tem renúncias, esse processo você precisa ressignificar muita coisa que você viveu, mas Ele é libertador. Ele é libertador. Muitas vezes a gente é afirmado por outros. E Davi aqui, ele é afirmado pelo profeta, ele é afirmado por alguém que servia ao rei. A palavra de Deus fala, 2 versículos. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante e unja-o. Talvez para a família dele era só o caçula que cuidava de ovelhas e não servia para nada, porque nem guerreiro ele era. Os guerreiros foram os 3 que foram guerrear. Davi era um pastor de ovelhas. Davi não ia fazer parte do Avengers lá, ele não ia ser, ele ia ser o... Não tem aquele cara que faz flash assim nos Avengers? Tem lá, um cara é o Hulk, o outro é o Thor, o outro é o Capitão América, o outro tem a tecnologia lá, que é o Homem de Ferro, e o outro atira flecha. É tipo, não tem sentido esse cara. Talvez esse seria Davi. Ele não vai vencer o chefão lá, sozinho. Ele é o rejeitado. Mas Deus usa pessoas para trazer afirmação na sua vida. Só que o problema é que Satanás também usa pessoas para trazer afirmação na sua vida. Eu vou repetir isso. Deus usa pessoas para trazer afirmação na sua vida. Mas Satanás também usa. E às vezes a gente vem aqui na igreja, vem no 30 semanas e fala, eu sou filho amado de Deus. E a gente repete isso, não é porque é para ser um mantra, um código para você falar. Não, é porque o mundo está te falando que você não é. O mundo te joga para baixo. Talvez a sua família fala que você não é. Mas eu creio numa geração que vai afirmar um ao outro. Eu creio no que Eclesiastes fala, que quando um cair vai ter outro para levantar. Eu creio realmente numa família para pertencer e não de palavras para fora. Se você tiver um pouquinho de intimidade para quem está próximo de você, fala 2 frases. A primeira é, você é um filho amado de Deus. E a segunda é uma frase que vai sair do seu coração para essa pessoa nesse momento. Pensa aí, o que Deus quer que você fale para essa pessoa que está do seu lado. E você pode falar. Pensa aí. Não é para olhar para mim, gente, é para você falar para a pessoa que está lá. Se você não tem intimidade, fala, Deus te abençoe, sei lá, alguma coisa assim. Fala, Jesus morreu na cruz por você. Falou aí, Josué? Aí. Falou aí, José? Falou aí? Falou, Bernardo? Para alguém aí? Tá bom. Gente, uma coisa é real. Você vai ser afirmado por algo. Quem você é muito daquilo que você ouviu sobre você. Quem você é muito daquilo que você ouviu sobre você. Se você ouviu palavras boas sobre você, possivelmente a sua saúde emocional, ela é melhor do que aquele que sofreu mais, do que aquele que não ouviu nada, do que aquele que buscou a identidade em coisas, em fatores, do que aquele que buscou aprovação.
Eu já vivi relacionamentos que era por performance. Eu precisava fazer para eu ser aceito. Eu precisava cumprir a missão para eu ser amado. Eu precisava mostrar uma boa performance, uma alta performance para que eu seja aceito. E esse é o pior relacionamento que você pode ter na sua vida, porque um dia você vai falhar, e se você falhar, você não vai ser amado. E a palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Não é por performance. Não é por performance. Não é por performance que a gente tem que se amar. Não é porque você é legal. Não é porque você sabe fazer alguma coisa diferente. Não é porque você tem dons e talentos. A gente tem que se amar, a gente tem que se sentir amado. A gente tem que buscar uma paternidade. Porque esse amor vem do alto. E porque a gente foi chamado para ser filho. E infelizmente, na minha caminhada eu já devo ter ferido alguns de vocês. Com palavras que talvez eu não deveria ter falado. Com atitudes que eu não deveria ter tomado. Com repreensões que eu não deveria ter feito. Eu creio que Deus tem restaurado. Eu creio que Deus tem restaurado. Eu creio que Deus tem conectado corações. Quando a gente dá um abraço um no outro, não é só um símbolo, é corações conectados. A igreja infelizmente feriu, não estou falando da nossa igreja, a igreja como um todo, feriu muitas pessoas e afastou pessoas de Jesus. Quando a palavra de Deus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Quando a palavra de Deus diz que a gente não é mais órfão. Você precisa ser afirmado. E talvez você não vai conseguir ser afirmado por pessoas, mas a maior afirmação que você pode encontrar está nesse livro aqui. Essa semana eu atendi 2 pessoas mal, porque a família lançou palavras de maldição, porque a mãe lançou palavra de maldição, porque aquilo alcança o coração. Quando uma pessoa que é criada para te cuidar, ela te amaldiçoa ou te fere, aquilo cria barreiras na sua vida, aquilo cria feridas. Só que aí você precisa entender e ressignificar que a sua luta não é contra pessoas. Que as palavras que vêm no seu coração, a palavra de Deus diz que você tem que blindar o seu coração. Que você tem que guardar o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. Você vai escolher aquilo que você vai receber. E infelizmente pessoas são falhas. Seu pai é falho, sua mãe é falha, eu sou falho. Seu líder já é falho. Mas a palavra de Deus não é. Algumas pessoas afirmaram Davi. 1 Samuel 16, 18. Um dos funcionários recebeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, que é um guerreiro valente, sabe falar bem, ter boa aparência, e o Senhor está com ele. Ele já não é mais só o caçula. Ele já não é mais aquele que está cuidando de ovelhas. Ele sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência, e acima de tudo, o Senhor está com ele. Você já não é mais aquilo que as pessoas falaram de você, você é aquilo que Deus fala de você. E aí, se você for pegar a palavra de Deus fala que você faz parte de um corpo, que você é membro de uma família, que você é amado, que você foi resgatado. Você precisa saber quem você é em Cristo. A falta de pertencimento tem a ver com a falta de identidade. Se você não sabe quem é, você não consegue permanecer em nenhum lugar. Você não consegue ser amado. As pessoas vão te ferir. E você vai olhar para pessoas e não vai olhar para aquilo que Deus quer fazer. Saber quem é não significa não sofrer. Davi, eu creio que sabia quem era. Eu creio que Davi tinha no coração que ele tinha algo diferente. Quando Davi vai para a batalha de Golias, ele já tinha sido ungido. Ele já sabia que o Senhor estava com ele. E aí a palavra de Deus, vou pular esse versículo, no versículo 14 e 15 fala, vou pular outro, não, cadê? Enfim, não sei se eu coloquei aqui. A palavra de Deus fala
que Davi ia todos os dias no acampamento. Que mesmo ele sendo ungido rei, mesmo Deus levantando ele, ele continuava sendo caçula na família, ele continuava com os afazeres dele, e ele tinha que levar comida para os irmãos, tinha que dar uma olhada no contexto, e ainda tinha que cuidar das ovelhas. Eu quero te falar que quando você entende que você é filho, talvez nada grandioso mude. Talvez você não tome uma posição de trono, de glória e de poder no plano físico, mas no espiritual você recebe. Davi, ungido rei, ia todo dia ao acampamento. Voltava do acampamento. Não pegava Uber, gente, ele ia. Trabalho, sofrimento. A palavra de Deus diz lá, quando ele reconhece a voz de Golias, que ele acordou cedo, ele acordou de manhã, para ir ao acampamento. Quando você reconhece quem você é, talvez as pessoas não vão reconhecer quem você é, mas você precisa saber quem você é. Talvez você quer que as pessoas reconheçam que você é importante, que você tem a glória de Deus, que você é filho amado, e você repete isso, e você tem no coração, mas você não sente em volta. Eu quero te falar que vai ter um momento que isso vai virar, mas você precisa continuar. Você precisa continuar. Talvez tem gente te ferindo, pessoas que você contava. O sofrimento faz parte. E para a gente terminar, no final desse texto, no final de 1 Samuel, capítulo 17, que ele termina de contar a história de Davi, em relação a Golias. Tem um texto que ele é fantástico. 1 Samuel 17, fala assim: quando Saul viu Davi avançando para enfrentar os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por toda a minha vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou ele até o rei Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Você precisa saber de quem você é filho. Davi poderia, nesse momento, tomar a glória para ele. Ele poderia não ter reconhecido a paternidade do pai dele. Ele poderia ter deixado de lado a história da família dele. É o maior momento de glória de Davi na história dele. E esse recorte termina ele reconhecendo de quem ele é filho. De quem ele é filho. Você pode ter a maior glória na sua vida. Você pode ter o melhor, conseguir casar com a melhor pessoa. Você pode conseguir o melhor emprego. Você pode conseguir o melhor, maior quantidade de dinheiro que você possa conseguir. Você pode ter o iPhone 28. Você pode ter tudo que esse mundo pode te oferecer. Mas se você não sabe de quem você é filho, em algum momento você vai se perder. Davi reconhece a paternidade. Ele luta em nome do Senhor dos Exércitos, mas ele sabe quem é o pai dele. Isso é tão profundo que o Novo Testamento traz Jesus como filho de Davi. Não é filho de Jessé. Sabe por quê? Aquilo que você honra vem até você. Aquilo que você honra vem até você. Davi honrou Jessé.
E a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus não é conhecida como a linhagem de Jessé, é reconhecida como a linhagem de Davi. Honra atrai honra. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. Aí onde você está? Pode deixar só o teclado. Eu queria convidar a baixar sua cabeça. Aí onde você está? Todo mundo começou essa mensagem falando: eu sou filho. Todo mundo aqui é filho. Será que você tem sido um filho órfão? Órfão em casa? Porque você não tem conexão com seu pai e com a sua mãe. Você tem até um respeito, uma honra que você aprendeu, mas a tua intimidade você não abre. Será que você tem sido órfão dentro de uma igreja? Existe algo chamado paternidade espiritual. Se eu te perguntasse hoje, quem é o seu pai espiritual? Estou falando de pessoa, não estou falando de Jesus, não estou falando de Deus. Estou falando quem é aquele que caminhou contigo. E nesse ponto eu peço perdão, porque possivelmente eu falei com muitos. Como que você tem reconhecido a paternidade de Deus na sua vida? Ele é um Deus distante. Jesus indo para a cruz, no Getsemane, só há uma frase que ele pode falar e que ele pode buscar, é a presença do Pai. Tem gente aqui fugindo da presença do Pai terreno. Tem gente aqui fugindo da presença do Pai espiritual. Tem gente aqui ferida. Quando fala a palavra Pai, dá medo, dá dor. Eu queria orar pela sua vida. Se você se sente órfão, levanta da sua cadeira e vem aqui na frente. Se é isso que está no seu coração, talvez em qualquer nível de paternidade física, de paternidade espiritual, alguém vai te dar um abraço da liderança. Não sei como é que vai ser isso, mas alguém vai te dar um abraço. Suas feridas não sejam curadas em vir aqui na frente. Mas eu queria que você só se sentisse abraçado por Deus nesse momento. Que todo espírito de orfandade nesse momento caia por terra. Que toda mentira que você recebeu caia por terra. Que tudo aquilo que está ferido no seu coração comece a ser tratado nesse momento. Há um Deus amoroso, há um Deus cuidadoso, que te ama. Há um Deus Pai, verdadeiro. Você que está aí no seu lugar, se você puder só orar, baixar sua cabeça e orar, falar: Jesus, que eu possa continuar a crescer nesse sentimento de paternidade com o Senhor, Pai. Que eu nunca crie bloqueios, Pai, em relação à paternidade.
Se você está com vergonha de vir aqui na frente, não deixe esse momento passar. Se Deus tocou seu coração, você precisa vir aqui. Que é família. A gente não tem vergonha de ser vulnerável. Eu sinto ainda que tem gente que precisa vir aqui na frente para ressignificar isso aqui. Não deixa uma vergonha te segurar no teu lugar. Não deixa uma vergonha te segurar no teu lugar. Você que é da liderança, você precisa encontrar alguém para abraçar aí, como se fosse Jesus abraçando essa pessoa. Pai, papai, pai, ministra a cura nesse lugar, Jesus. Ministra a cura nesse lugar, Jesus. Que através dessas lágrimas, através desse posicionamento de estar aqui na frente, haja cura nesse lugar, Pai. Deus, toda orfandade física relacionada a pais e mães, nós sabemos que isso tem coisas que não vão mudar, Pai. Tem relacionamentos que vão continuar sendo difíceis, Jesus. Tem pais que vão continuar sendo difíceis. Mas Jesus, nosso coração está aqui, Pai, disposto a realmente ser curado, Pai. Que cada um aqui receba de uma forma diferente aquilo que dói, Deus. Pai, toda palavra lançada de maldição nós rejeitamos aqui, Deus. Nós rejeitamos, Jesus. Todo destino destruído nós rejeitamos, Pai. Senhor Jesus, eu também coloco uma paternidade espiritual aqui, Pai. Tudo aquilo que talvez eu feri algum jovem aqui, eu peço perdão, Deus. Tudo aquilo que talvez a igreja, Pai, de alguma forma feriu, toda expectativa que foi frustrada, Pai, toda falta de pertencimento, Jesus, todo pensamento de orfandade, todo pensamento de julgamento que passou no coração de alguns jovens aqui, Pai, talvez por palavras desconexas, talvez por uma falta de empatia, por uma falta de amor, por uma paternidade dura, por uma paternidade punitiva. Pai, eu te peço perdão, Senhor. E eu te peço que nessa noite, Pai, o espírito de liberdade, a gente não é mais escravo do medo, Pai. A gente não tem medo mais de fazer parte de uma família, Jesus. A gente não tem mais medo, Pai. Toda orfandade espiritual nesse momento seja curada, Pai. Tudo aquilo que homens fizeram, Pai, nós pedimos que caia por terra. Ministra o teu amor nesse lugar, Pai. Ministra o teu amor nesse lugar. Ministra o teu amor, Pai. Jesus, e todo bloqueio, Senhor, que há entre o nosso coração e o Senhor, toda mentira, Deus, que há entre o nosso coração e o coração do Senhor, nós rejeitamos, Pai. O Senhor deu aquilo que era melhor. O Senhor deu tudo aquilo que o Senhor tinha, Pai, que foi seu Filho. O Senhor deu um filho para ganhar uma família, Jesus. Pai, eu rejeito todo espírito de orfandade aqui. Nós rejeitamos, Jesus, todo espírito de orfandade. Nós rejeitamos, Jesus. Nós rejeitamos. Nós rejeitamos. Há uma família sendo construída.
construído aqui. Nós rejeitamos, Pai.